O preço futuro do petróleo no mercado internacional atingiu nesta semana o maior patamar em quase 9 meses, com restrições de oferta. Conforme o preço do petróleo no mercado internacional aumenta também a defasagem com o preço praticado no mercado doméstico. Isso porque a Petrobras não está mais acompanhando a variação internacional ao fazer a composição dos preços aqui no Brasil. Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, divulgados nesta sexta-feira, apontam para a defasagem média de 24% no óleo diesel e 21% para a gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis afirma que a janela de importação do diesel está fechada, em média, há 87 dias. Segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura, a retirada da referência do mercado internacional nos preços dos combustíveis da Petrobras está desincentivando a importação de combustíveis. Sempre que existe uma alta do barril do petróleo, a tendência é que os derivados de petróleo também aumentem, dentre eles o diesel. O que a gente está vendo aqui no Brasil hoje é que não seguir a tendência do mercado internacional cria essa artificialidade no preço. A gente está vendo uma defasagem, quer dizer, estamos vendendo aqui no Brasil diesel muito mais barato do que no mercado internacional. Agora é difícil a gente dizer em quantos %, qual é essa relação. O mercado de diesel também é um mercado global, uma commodity global, assim como o petróleo. Então é difícil a gente dizer quanto aumentaria o petróleo com essa relação para o diesel. Isso é uma regra de mercado, questão de oferta e demanda que precisa ser respeitada e é muito volátil. A defasagem e o aumento do preço do barril das commodities, leve em consideração também o câmbio, é feito quase que minuto a minuto. Então é difícil a gente dizer qual é essa relação precisa de percentual de aumento do preço do barril e aumento do derivado. A Petrobras, não seguindo os preços do mercado internacional, aquela famosa PPI, a paridade preço-importação, a gente corre sim o risco de faltar diesel no mercado. Por quê? Porque os importadores, o Brasil é importador de diesel, importador de derivados de petróleo. E quando você tem a empresa, o agente dominante, no caso a Petrobras, vendendo combustível mais barato, ela inibe a importação de outros agentes a trazerem produto que diminui o acesso dos postos revendedores ao produto. Agora é importante frisar que quando a gente fala falta diesel, não é faltar de não ter mais diesel no mercado, não ter mais diesel quando o consumidor chegar no posto. Na verdade, a falta de diesel significa escassez do produto. Então, o que pode acontecer é que, em razão da diminuição desses agentes que hoje trabalham vendendo diesel, importando diesel e atendendo ao mercado nacional, como esses agentes não estão fazendo mais essa importação em razão dessa política de preço da Petrobras, existe uma falta no sentido de escassez do produto no mercado. Então, o que a gente pode ver é que talvez em alguns lugares, em determinadas localidades no Brasil, mais distantes de refinarias, de centros urbanos, onde a logística é mais complicada, a gente pode ver alguma intermitência no produto do diesel. Por exemplo, um posto de gasolina no interior do Brasil pode ficar 3, 4 dias sem o produto e depois voltar a ter. Obrigada, Pedro, pelas atualizações. A Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais está preocupada com efeitos da defasagem da gasolina na competitividade do etanol. Vamos conferir. Nós estamos vivendo no Brasil uma falta de clareza na precificação dos combustíveis fósseis, em especial os derivados de petróleo, gasolina e diesel. Nos últimos anos a gente conviveu com uma regra que era o PPI, paridade de importação, e hoje nós estamos vendo que o preço internacional desses produtos está acima do mercado doméstico. E nossos produtores de etanol, a gente produz um produto que concorre, principalmente com a gasolina aí no mercado. Então a falta de uma política clara sobre a precificação de gasolina prejudica muito o setor de etanol. Obrigada, Mário Campos, pelo relato, trazendo aí a preocupação dos produtores de etanol direto de Minas Gerais. E agora eu vou conversar com o CEO da Posto Seguro Brasil, consultoria especializada em serviços para postos de combustíveis. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Nélio, um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu.
Estou à vontade aqui para responder seus questionamentos. Muito obrigada. A primeira questão é que você fez, na sua consultoria, uma pesquisa e essa pesquisa constatou que vários postos de combustíveis já estão relatando falta de diesel. A pergunta é, quantos postos foram consultados? Como é que está esse cenário no Brasil de acordo com o seu levantamento? Na nossa consultoria, nós temos 300 clientes impactados com os nossos serviços e a gente fez uma pesquisa geral, teve 85 respostas e isso é variado entre postos de combustíveis e TRRs, que são os transportadores, revendedores e retalhistas que fazem exatamente essa parte de entrega para o agro. Nélio, essa é uma questão importantíssima. Você consultou quase 100 fontes, então, diferentes estados brasileiros, e a conclusão que você chegou é que há falta ou restrição de diesel em quantos estados do Brasil? Eu vou contar os que hoje 23 estados têm problemas específicos, tá? Então, não é que esteja faltando já no mercado, é restrição. O que é isso? O posto de gasolina coloca um pedido de 30 mil litros e a companhia distribuidora só disponibiliza 20, 15 mil litros. Então, há uma restrição de volume, não está normalizado o abastecimento. Isso é atípico, isso não existe. Geralmente, você é atendido na sua necessidade. Interessante. A gente está exibindo agora para a nossa audiência que nos vê pela televisão um mapa que foi feito pela consultoria do Nélio, mostrando aí nas áreas pintadas quais são os estados em que já há postos de combustível, ou melhor dizendo, que há uma dificuldade para conseguir a quantidade integral que foi demandada de óleo diesel. Então a gente vê que nesse mapa é uma situação que já está acontecendo em diferentes regiões do país. Nélio, volto com você. Pois não. Colocando aqui, na região Nordeste, só o Piauí e Sergipe que não manifestou algum problema, tá? Na região Norte, não teve informação do Amazonas, do Amapá e de Roraima. O restante do Brasil, todo ele está com problema de restrição. E essa restrição na oferta do diesel ocorre por quê, na sua opinião, Nélio? Bom, o Brasil ele é dependente de importar o produto refinado. Estamos falando do S10, tá? O S10, não existe S500 lá fora para importar, só o S10. E o Brasil ele depende de 25% a 30% de importação desse produto. A Petrobras, antigamente, ela tinha o seguinte, ela pedia os produtos das distribuidoras com 90 dias de antecedência, fazia uma compilação, o que ela podia produzir, ela disponibilizava, o que ela não produzia, ela importava e atendia 100% da demanda nacional. Isso era um compromisso dela. Bom, mudou-se recentemente essa forma de importar. A Petróleo Brasileiro, conhecida como Petrobras, ela saiu da importação e ela só fornece a sua disponibilidade e deixou a cargo dos importadores fazer essa importação. E, nesse momento, ela implantou a PPI, que é para ter um preço equivalente ao preço internacional e que os importadores pudessem fazer as aquisições e disponibilizar no mercado interno. Com esse ano mudou essa política da Petrobras e o que é que acontece? Hoje a disparidade está entre 90 centavos a R$ 1,20 de diferença. Então o importador ele tem receio de trazer o produto e não conseguir colocar no mercado interno por tamanha disparidade no preço internacional versus o preço nacional. 90 centavos a R$ 1,20, dependendo da região do país, por litro de óleo diesel. Essa é a defasagem, trocando em outras palavras, é o que o produtor rural, o agricultor que está se preparando para plantar uma próxima safra, deveria estar pagando a mais pelo diesel, caso não houvesse esse controle por parte da Petrobras no momento. Perfeito, exatamente isso. E o que é que acontece? Desregula toda uma cadeia produtiva. Como assim? Um produtor que fica na Bahia, ele vai pegar e vai buscar o produto em Minas Gerais porque é economicamente muito mais viável. Só que Minas Gerais não tem produção suficiente para atender o estado de Minas e o estado da Bahia. O que é que vai acontecer? Faltar produto para todos.
Bom, essa é uma questão que eu quero entender no detalhe. Você acabou de falar em falta de produto para todos. Nós estamos aqui há um mês do início do plantio da safra de verão do Brasil, a safra mais importante em termos de volume. O agro está espalhado por várias regiões e muitas delas distantes de capitais, com dificuldades até de infraestrutura. Objetivamente, o que eu preciso saber a partir da sua experiência é qual é o risco de faltar diesel e se esse risco existe, ele é mais agudo em quais áreas do país? Ele está disseminado no país como um todo, não tem uma região mais específica da outra. Onde tem um risco maior é onde tem as refinarias privatizadas, Rio Grande do Norte, Bahia e o Amazonas, onde elas já praticam hoje o preço de paridade internacional. O Norte e Nordeste, ele importa muito, então toda a importação vem pelos portos do Norte, que é mais próximo dos Estados Unidos, né, onde vem o produto, a sua grande maioria. O Rio Grande do Sul, Paraná, está tendo um problema muito grande, muito sério também, porque eles importaram muito, e foi um produto que veio da Rússia, e como passou uns 3 meses fazendo essa importação, as companhias que forneciam produto para algumas distribuidoras nessa região, elas diminuíram suas cotas nas suas compras, e agora que o produto russo está inviável para entrar no Brasil, devido à diferença da Petrobras, as companhias que forneciam já pararam de fornecer, então está causando um transtorno muito grande para esses produtores, para esses TRS que se abastecem nessas regiões. Entendido. Agora, a minha questão é, esse problema de falta de diesel ou escassez que você está aqui reportando para a gente, na sua opinião, ele será pontual? A gente vai ter esse problema em uma ou outra região do Brasil, ou ele pode se tornar um problema generalizado? Ele termina sendo generalizado porque é aquela história do lençol curto, ou você cobre a cabeça e descobre os pés, ou cobre os pés e descobre a cabeça. Quando falta em algum canto, as companhias dão como polo alternativo outro local que está estabelecido, está tranquilo, e todo mundo corre para lá. Então, o que estava bom fica ruim. E aí é um efeito dominó, não tem como segurar. Qual é a solução para esse problema da escassez de diesel no Brasil? São 2 soluções, partindo direto da Petróleo Brasileiro. Se ela equalizar o preço para ficar mais próximo do preço internacional, o mercado por si só vai se regular, porque os importadores vão trazer o produto, ele chegando, ele equaliza o estoque nacional. Ou a própria Petróleo Brasileiro, a Petrobras, ela importar, como fazia no passado, 100% do consumo nacional, e ela disponibilizar o preço dela, esse preço. Agora, aí tem um problema, como é que ela vai importar mais caro para vender mais barato? É um risco muito grande ter uma ação judicial por essa ação, né? Entendido. Agora, para quem nos acompanha da audiência agro, as informações que você está trazendo são informações de altíssima relevância e que também acendem um sinal entre amarelo e vermelho. Afinal de contas, o diesel é fundamental para as operações no campo. A minha pergunta é, você está chamando a nossa atenção porque há um risco alto ou você está chamando a nossa atenção para que providências sejam tomadas e esse risco alto não se concretize na prática com falta de diesel em áreas de produção agrícola? As coisas têm que ser alertadas no início para que a providência possa ser tomada. Se não for tomada nenhuma providência, a tendência é se agravar. O alerta não está tendo caos no Brasil, não está tendo escassez, falta de produto, não tem postos faltando produto, não tem fazendas desabastecidas. Não é bem isso. O que está acontecendo é que começa a ter restrição. E se esse estoque regulador ele baixar por um nível de muito risco, aí começa a ter o caos. Aí vai ser... A gente já passou por isso no passado, e já faltou produto, e é tudo que o Brasil não precisa nesse momento é passar de novo por essa questão de desabastecimento. Então, é o alerta para que as providências sejam tomadas. Nélio Vanderlei, muito obrigada. Você que é CEO da Posto Seguro Brasil, uma consultoria especializada nessa área de combustíveis. A gente agradece demais pelos seus esclarecimentos, por dividir a sua experiência e estar feito esse importante alerta. Volte sempre, Nélio. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigada.